vamos ter o prazer de convidar o engenheiro Romualdo França, que vai abordar o tema mobilidade urbana, uma questão de inclusão social. Uma boa apresentação, engenheiro Romualdo. Obrigado. Eu prometo a vocês que vou fazer o fechamento da palestra que o arquiteto Vladimir fez. Para aproveitar, porque, na verdade, o que o Vladimir falou foi exatamente isso. Mobilidade sendo enfocada, sendo encarada como inclusão social. E vou dizer o porquê que eu me foquei um pouquinho na inclusão social. Se vocês perceberam há poucos instantes, o arquiteto Vladimir, o nosso presidente do IPUD, fez uma provocação aos engenheiros, e eu sou engenheiro, né? Então, eu sou daqueles engenheiros que olham os viadutos, que veem a pavimentação, que percebem essas questões de uma forma muito forte, sem a menor sombra de dúvida, mas sou engenheiro também que aprendeu muito na convivência e nos estudos da mobilidade. A primeira vez que eu ouvi falar em mobilidade sendo encarada como inclusão social foi no Fórum Nacional de Reforma Urbana. Nesse fórum, eu tive a oportunidade, já conhecia há bastante tempo, Ailton Brasiliense, um estudioso da área, já foi presidente do Denatran, já foi presidente da NTP, eu acho que hoje ainda é o presidente da NTP, e com o arquiteto Nazareno Afonso. E aquela oportunidade se discutiu muito de como a mobilidade precisa ser enfrentada como inclusão social. E eu disse que eu ia fazer o fechamento da palestra do Vladimir, porque o que o arquiteto Vladimir apresentou foi exatamente isso. E a questão da mobilidade sendo enfrentada como inclusão social, ela não é só para os municípios que estão avançados, como Joinville está, mas principalmente para os pequenos municípios. Então, o primeiro pensamento que a gente tem é a cidade e a mobilidade. Ou invertendo, a mobilidade e a cidade. Então, lá na nossa previsão constitucional, está bem claro, direito de ir e vir e circular livremente para as pessoas. Para as pessoas, direito ao espaço público de seu uso e apropriação, acessar os serviços e equipamentos públicos. Então, a base desse meu estudo e desse pensamento é exatamente a previsão constitucional. O que é a mobilidade urbana? O que é que o arquiteto Vladimir falou há pouco? O que é mobilidade urbana? Eu tenho usado aquele conceito. Atributo das cidades que se refere à facilidade de deslocamento das pessoas e bens no espaço urbano. É isso que a gente conhece como mobilidade, movimento dentro da cidade, das pessoas e de bens. Então, o que é que ela requer? Principalmente, atuação efetiva do poder público no planejamento e gestão, política de Estado e não uma política de governo, direito ao transporte público para todos, acessibilidade universal, tarifas condizentes com o poder aquisitivo da população, restringir e disciplinar a circulação do transporte individual motorizado, gestão integrada do transporte do trânsito, prioridade nas vias para o transporte público coletivo e para os deslocamentos não motorizados e combustíveis não poluentes. Ou seja, tudo aquilo que foi há pouco evidenciado no estudo de Joinville. E o que é inclusão social? Inclusão social é o direito a tudo que a cidade tem. Todas as pessoas, professor Nilson, precisam usar aquilo que a cidade tem. Então, é sobre essa inclusão social que é a base de uma das partes do meu estudo. E quando a gente percebe o que requer a inclusão social, a gente vai perceber uma semelhança muito grande com aquilo que a mobilidade urbana requer. E o que requer a inclusão social? Atuação efetiva do poder público no planejamento e gestão, política de Estado e não apenas uma política de governo, igualdade de direitos, oportunidades iguais de acesso a bens e serviços, padrões específicos aos menos favorecidos, restringir obstáculos administrativos no setor público, eliminar barreiras de infraestrutura urbana, estratégia de inserção e respeito ao próximo. Ponto. Podia parar por aqui a palestra. Afinal de contas, o público que está aqui hoje é porque tem interesse em conhecer mobilidade e resolver questões da mobilidade. O que nós queríamos ter aqui, talvez, se metade do público que nós temos aqui agora, nesse momento, fossem prefeitos, aí seria bacana. Aí seria bacana. Porque o que precisamos convencer os prefeitos que tratar mobilidade não é resolver a questão do trânsito, não é acabar com o congestionamento,
é resolver a posição das pessoas dentro da cidade, de utilização do que a cidade pode propor e pode promover. Nós costumamos olhar o Código de Trânsito simplesmente como fiscalizador. A gente tem horror ao Código de Trânsito, porque enche a gente de multa. Não é isso? Eu vejo todo mundo falar de Código de Trânsito, a imprensa só fala de Código de Trânsito quando fala da multa, porque a multa agora passou a ser o dobro, etc, etc, etc. Mas o Código de Trânsito, que é um instrumento, uma lei federal que é tão fiscalizadora, lá ela também diz, ó, a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Ou seja, pessoas, até antes de veículos. Tudo bem botar o veículo antes dos animais, não acho direito, mas pelo menos as pessoas estão na frente. Isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Ou seja, a legitimidade da inclusão social também está no Código de Trânsito Nacional. Que coisa impressionante, né? Aquilo que a gente percebe que era só para fiscalizar, está ali também. A previsão está ali. E, por fim, a política pública dominante no nosso país, não tem jeito, ficou demonstrado há pouco aqui, na palestra do Vlad. Eu, lamentavelmente, não tive a oportunidade de ver a palestra de Braço do Norte, porque eu cheguei em cima do laço, mas certamente também deve ter mostrado essa faceta do carro, né? Então, a cultura do transporte individual motorizado, e aí tem N histórias aí pelo Brasil afora de como aconteceu e como é, mas a verdade é que nós, brasileiros, ainda somos movidos a carros. O nosso desejo não é ganhar uma bicicleta, é ganhar um carro, apesar de, na minha infância, era ganhar uma bicicleta. Hoje é ganhar um carro. As prefeituras ainda tratam a mobilidade urbana no sentido de resolver o tempo que o carro fica no congestionamento. E o Ailton Brasilense tinha uma brincadeira que ele fazia muito forte, né? Qual dos dois infernos você quer? Você tem duas opções de inferno nas grandes cidades. A primeira é pegar o transporte coletivo, ficar preso no trânsito, no transporte coletivo, lá encoxadinho, todo mundo lá, as moças tudo se cuidando, porque pode dar de tudo ali dentro, né? Ou você ficar também no trânsito, dentro do seu carro, ouvindo uma música, falando no celular. Qual dos dois infernos a gente prefere? E se a gente tirar um pouquinho do fogo do inferno do coletivo, der uma faixa exclusiva para ele? E se der botar um pouquinho mais de horário e as pessoas não precisar ficar tão encoxadinhas ali? E se botar uma climatização? Há pouquinho, o engenheiro Ramos, que estava do meu lado, ele disse assim, se tivesse pelo menos ar-condicionado, já dava para pegar o ônibus. Né? Então, já começávamos a tratar isso de maneira diferente. Impunidade. Santa Catarina, por exemplo, nós marcamos bem as multas, mas aquela pontuação que a gente vai adquirindo, depois é só fazer um cursinho da autoescola, está resolvido a pontuação. Então, impunidade, depois de aplicação da multa, acabou-se a questão. Ausência de subsídios para o transporte público de massa, ou seja, as tarifas continuam ainda pesadas para o público menos favorecido. Ausência, prioridade de investimento em infraestruturas às necessidades dos automóveis. Lembra aquelas pistas lá que o Vladimir apontou ali há pouco? Porque só tem dinheiro para aquilo. Porque os prefeitos querem aquilo. Raríssimo o prefeito que acontece como o prefeito de Bogotá, que fez lá uma provocação, né, com pouco recurso, priorizou as pessoas. Barreiras generalizadas em vias, e o cidadão acaba se sentindo como uma pessoa de segunda classe. Ou seja, está ali dentro. Tantas prioridades para o carro e nós continuamos ainda dessa forma. Se eu falar aqui alguma coisa, por exemplo, na cidade de Joinville, que já tentaram tirar abrigo de ônibus, botar para frente, né, tirar o corredor exclusivo para poder favorecer uma escola, essas coisas que acontecem numa cidade que tem plano de mobilidade, numa cidade que tem um transporte coletivo adequado, numa cidade que tem o Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana trabalhando dia a dia de forma dura, forte, para poder fazer da mobilidade um destaque, a solução de uma cidade. A percepção dos investimentos públicos nos últimos 4 anos, 25,3 bilhões para incentivar compra de automóveis na justificativa de reduzir os impactos da crise econômica. Bacana isso, não é? Reduzir o IPI para a turma comprar mais carro, ampliação do crédito para a turma comprar mais carro e se endividar um pouquinho mais,
Disponibilidade de recursos para os bancos, das montadoras de carro, renúncia da CID para não aumentar o combustível, para o pessoal continuar andando cada vez mais de carro, e para o transporte coletivo, 8,2 bilhões. É isso que está lá registrado no Orçamento Geral da União. Prioridade dos investimentos públicos, aí a gente faz um aporte e se algum dia a gente tiver a oportunidade de alongar mais essa discussão, porque isso não é uma palestra, isso é uma reflexão. O certo é que vocês deveriam estar tudo aqui assim ao redor, cheio de chopp, cachaça, né? E a gente filosofando sobre esse troço que é importante para o nosso dia a dia. Isso mexe no nosso cotidiano, não é? Não precisava ser essa sala grande, podia ser um boteco daqueles bom, cheio de coxinha e todo mundo com o braço grudado, mas discutindo esse negócio aí. Então, priorizar o transporte coletivo significa tudo aquilo que o Vlad falou há pouco. E como, ao invés de entrar mais gente para a sala, só saiu, eu não vou perturbar a vida de vocês repetindo aquilo tudo que o Vlad falou. Que a gente defende, né? Planejamento sistêmico, integrando mobilidade e uso do solo. Vocês perceberam quando o Vlad também disse que Joinville, já em 1991, já pensou transporte coletivo, uso e ocupação do solo? Essa relação fazendo com que a cidade se direcione às suas áreas para poder fazer o plano diretor. 1991, claro que foi aprofundado em 2008, claro que agora que nós temos o nosso plano de mobilidade, mas quantas cidades aqui da nossa região ainda não conseguem fazer essa integração? Continuo separando, continuo dificultando o uso da bicicleta e o caminhar. Só fazendo a descentralização de uma série de serviços, você já favorece a relação das pessoas andar e poder resolver as suas coisas. Tem o Estatuto das Cidades, que também fala uma série de condições para a gente aportar e se manifestar, né? Então, plano diretor, outorga onerosa, consórcio imobiliário, operações urbanas consorciadas, ou seja, o Estatuto da Cidade apresenta uma série de dispositivos que nós, prefeituras, devemos usar e que não usamos. Não usamos, continuamos trabalhando carro. Falar em gestão democrática é falar em inclusão social. Não tem jeito, né? Se queremos incluir os menos favorecidos, se queremos incluir o gordo, se queremos incluir o magro, se queremos incluir o deficiente, se queremos incluir o rico, o pobre, de qualquer forma, nós precisamos da gestão democrática. E precisamos da participação da sociedade. E quais são os meios que a sociedade tem? Eu ponho, apesar de estar de cima para baixo, a minha importância é de baixo para cima. Sempre faço isso. Como engenheiro, entendo que o que está embaixo é mais importante porque é o que dá sustentação. É o fundamento de todos os princípios. Então, movimento popular. Se não tiver movimentos populares, não tem jeito. Se os cidadãos, se as pessoas não quiserem, nós não vamos fazer a inclusão social da mobilidade de jeito nenhum. Representatividades institucionais, audiências públicas, conselho das cidades, conselhos municipais e estaduais, plano de transporte, plano de mobilidade, plano diretor. E, para finalizar, então, a nossa reflexão, porque eu não vim para fazer a palestra, né? A palestra é uma coisa que demoraria um pouquinho mais de tempo, mas o evento ele tem um horário fixado. Aí, os nossos desejos. O que é que nós queremos? A cidade dos carros ou a cidade das pessoas? Então, eu queria finalizar a minha palestra, e também a palestra do Vlad, né, provocando essa reflexão, que a gente não pense em mobilidade urbana pela solução dos congestionamentos, mas pense a mobilidade urbana pela solução incluindo todas as pessoas, notadamente os que têm menores condições financeiras. É isso. Obrigado.